Aleluia, glória a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Culto abençoado, onde o Senhor está nos dando essa liberdade de adorar a Deus. Amém, queridos? Então é necessário que, de fato, nós cumpramos a palavra do Senhor, que o adoremos em espírito e em verdade. Que hoje seja mais uma noite ao qual Deus vai falar grandiosamente ao nosso coração, para que, não só para que nós conheçamos, mas para que nós façamos a vontade de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João. Aleluia. Capítulo 4. Eita glória, Senhor. Aleluia. Nós leremos a partir do versículo 7 ao 21. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória Amém. Convidar todos a ficar em pé nessa hora, em nome de Jesus, amados. Lermos a palavra do Senhor, que é santa e boa para nós, cada um de nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus. 1 João, capítulo 4, versículos do 7 ao 21. A palavra do Senhor diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Isto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Feche aí os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós contemplamos a tua face nesta noite, e eu peço ao Senhor, doce Espírito Santo, que se revele a cada um de nós, na tua casa, na tua presença. Nós temos aprendido e crescido em aprender que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e que de fato ela é como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. Acenda, meu Pai,
o fogo em nosso coração, para que nós sejamos atraídos, meu Pai, a Te conhecer, mas a praticar a Tua boa vontade, meu Deus. Ensina-nos, meu Pai, a desejar, a estar face a face com a Tua presença. Nos ajude e nos inspire através do Teu Espírito Santo. Me use nessa noite, Senhor, como Teu canal, para trazer ao coração de cada um dos servos e filhos de Deus a Tua vontade, através da revelação da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo haja com liberdade sobre cada vida neste lugar. Que a Tua vontade seja manifesta através da Tua palavra. Nós temos sede e fome da Tua palavra. Nós temos sede e fome da Tua vontade. Tenha liberdade sobre nós. Quebra de antemão todo o peso de jugo do inferno. Aquilo, meu Deus, que tem tentado roubar os filhos de Deus na casa do Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o exército do céu, os Teus anjos, meu Pai, o Teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós, e que mais uma noite a Tua boa, perfeita e agradável vontade seja conhecida e revelada no meio de nós, para que o Teu nome seja glorificado e reconhecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode ficar à vontade aí no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra que fala muito conosco sobre a essência de um Deus que nos amou e nos ama. E se tem algo que faz parte daquilo que representa o que o nosso Deus é, diga aí, é o amor. Porque Deus, Ele não é que Ele tem o amor, mas é que Ele é o amor. E tudo que permeia o amor e a bondade vem dEle. E aí nós somos ensinados na palavra de Deus a nos inspirar por esse amor que nos comprou. E nós temos um tema para essa noite, para essa palavra muito tremenda que Deus quer falar conosco nesta noite. No versículo 19 está descrito assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pode apagar para nós, em nome de Jesus. E esse é o nosso tema de hoje. Ele nos amou primeiro. Você pode aplaudir ao Senhor e agradecer a Ele. Agradecer a Ele porque de fato esse amor, Ele nos encontrou. De fato nós fomos comprados por preço de sangue. Esse amor nos encontrou. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus escolheu a melhor forma de nos revelar esse amor. Quando em João 1 está descrito que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Sim, aquele que era 100% homem, mas era 100% Deus, veio, queridos, para nos alcançar, para rasgar o véu e para descer sobre nós uma nova aliança. Uma aliança feita agora por preço de sangue, por preço de cruz. João 3,16 diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Aleluia! Aleluia! Mas quando a gente fala do amor de forma humana, nós temos uma maneira e uma concepção errada do que significa o amor. De forma natural, o ser humano ele entende o amor como um sentimento, não é verdade? Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente entende que o amor de Deus, aquilo que é revelado na Bíblia como amor, ele ultrapassa sentimentos, sim, ele ultrapassa emoções. O amor bíblico é o amor ágape, diga aí, o amor ágape. É um amor puro, é um amor que não necessita de coisas,
É um amor que não necessita de troca. É um amor que não é necessário primeiro receber para depois dar. Não, é um amor completo. É um amor pleno. É um amor que é descrito no livro de 1 Coríntios. E eu quero ler esse texto para que você medite nele aí em nome do Senhor Jesus. Esse amor fala um pouco daquilo que representa o amor de Deus por cada um de nós. E a revelação daquilo que Deus opera em nós todos os dias. Sim, porque o amor de Deus é assim conosco. Deus nos ama dessa forma, queridos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse é o amor de Deus por nós. E aquilo que é a expressão de Deus vem sobre nós. E de fato, quando Deus nos ensina a amar, Ele está nos ensinando a amar dessa forma. E não a amar segundo o mundo está pregando, que é o amor. Porque no mundo, queridos, até o amor está sendo ferido. No mundo, até o significado dessa palavra tão tremenda, que nos ensina a ser como Deus é, está sendo ferida, está sendo transgredida. E aí você veja que se por um lado Deus, Ele é amor, quando nós fomos criados, Deus nos fez para amar. Diga aí, Deus me fez para amar. Diga com força, Deus me fez para amar. Não foi só para ser amado, Deus te fez para amar. Para amar. É tão sério que quando alguém vai se casar e a gente vai celebrar a união, vai abençoar aquele momento, a gente sempre lembra dessa ordem de Deus. Você está se casando para fazer essa pessoa feliz. Você está se casando para amar ela, para dar o seu melhor todos os dias, para fazer com que ela alcance esse prazer, esse deleite e essa alegria do seu lado. E aí veja que se ambos pegam essa missão, tem como dar errado? Diga aí, não. Não tem como dar errado. Porque se os dois se esforçam mutuamente para amar, para dar amor, para dar alegria, é cuidado. Quando um se interessa em se doar para o outro, certamente o outro também vai fazer a mesma coisa. E aí quando a gente tira o nosso egoísmo, a nossa própria vontade de receber, e a gente fala, não, eu vou ofertar, naturalmente a gente vai receber. E isso é poderoso, igreja, porque fala daquilo que Deus fez por nós. Quando Deus, Ele envia o seu Filho, não por causa de um percurso que no meio do caminho Ele modificou, não. Deus, desde a fundação do mundo, Ele tinha um plano para minha e para a sua redenção. Deus, Ele tinha um plano perfeito, e esse plano não poderia ser executado através de nenhum outro a não ser Jesus. Mas quando chegou o tempo, as pessoas não reconheceram o amor, porque o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus, ele nos dá
ela vem com desejo de alegrar o ambiente que ela está. Ela vem, queridos, fora de uma realidade de dor do mundo. Mas quando essa criança ela começa a viver, ela nasce, e aí ela começa a viver aqui nessa terra. E diz a palavra do Senhor que Deus nos deu um plano, Ele nos escolheu desde a concepção no ventre da nossa mãe. Então, de fato, nós estamos aqui, não foi uma obra do acaso ou do destino, não. Foi Deus que te escolheu. Você começou vitorioso antes da sua concepção. Antes de você ir para o útero da sua mãe. Ali, Deus sonhou e projetou a sua história. Eita glória! Antes que você fosse formado em ossos, em carne, ali Deus sonhou e projetou planos de vida, de amor e de alegria sobre você. Ali Deus te projetou, diz a palavra do Senhor em Salmos. O Senhor, Ele me constituiu ainda numa substância informe. Deus sabia e tinha determinado para mim todos os meus dias. E nenhum deles foram esquecidos pelo Senhor. É verdade, Senhor. Aí quando a gente olha para o mundo, a gente fala, Senhor, é tanto sofrimento, é tanta luta, são tantas coisas que vão ao contrário daquilo que o Senhor é, porque o Senhor é amor. Mas eu sempre tenho pregado isso, igreja, que Deus, Ele é tudo de maravilhoso, Ele é perfeito. Só que Deus, desde o início de todas as coisas, Ele deu algo para nós. Não foi só para Adão e Eva, Ele deu para cada um de nós. Diga aí, o livre-arbítrio. Ele te deu esse poder. Ele te deu o poder de escolher o que você vai viver. Eu sei que muitas vezes a gente, como filhos, a gente olha talvez para os pais dessa maneira quando nós somos pequenos. Ai, se eu pudesse. Ai, se eu pudesse fazer e eu mesma mandar e eu mesma resolver. E aí tem coisas que como filhos naturais a gente só não faz porque o pai não deixa. Porque a mãe não deixa. É verdade, Senhor. Só que aí quando a gente cresce e vira adulto, nós nos responsabilizamos por tudo aquilo que nós fazemos. E o peso das nossas escolhas não está mais na nossa mãe e no nosso pai. Não. Diga, está sobre mim. Você vai colher tudo que você plantar. E aí na presença de Deus nós somos assim. Nós somos filhos crescidos, que na presença de Deus agora nós temos a autoridade de escolher o que nós vamos fazer. Aleluia, glória a Deus. E mesmo quando muitas vezes nós estamos errados, Deus não nos amarra, não nos proíbe e diz, não, você não vai fazer. Ele diz, não, você sabe qual é o caminho que você deve andar, mas escolha você qual caminho você vai andar. Você sabe o que você deve fazer, mas é você que vai escolher. E aí, como um pai e uma mãe, quando olha o seu filho andando, e chegando na beira do precipício, ele diz, filho, sai daí, porque eu quero você vivo. Filho, sai deste lugar, porque eu sei bem os planos que eu tenho para você. Aleluia! São planos de vida, são planos de paz, são planos de prosperidade. Aleluia! Mas quantas vezes Deus está falando, filho, sai daí. Filho, para de andar por aí. E isso é o amor que está nos chamando. Eita glória! Isso é o próprio amor que está nos convidando por cuidado, por nos amar. Mas se tem algo que Deus não faz,
é tirar aquilo que Ele mesmo determinou na sua palavra. Deus determinou que nós escolheremos o que nós iremos viver. Então diga aí em nome de Jesus: eu recebi poder de escolher o que eu vou viver. Aleluia! Eita glória! É verdade, Senhor. Como nós estamos escolhendo? Como é que nós estamos fazendo essa escolha todos os dias? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele nos amou primeiro. É verdade, meu Pai. Mas Ele tem nome. Diga aí: Ele é Jesus, o Cristo. Ele é Jesus, o Cristo. Ele nos amou primeiro. Seja teu nome, Senhor. Porque o Senhor, Ele nos amou de um tamanho tão imenso que Ele não se poupou. Ele nos amou com tanta força, com tanto amor e bondade, que Ele não se poupou, mas antes Ele se entregou por morte e morte de cruz. E nós somos ensinados por esse Deus maravilhoso, queridos, que uma vez que você foi encontrado por Jesus, você não pode mais olhar para trás. Porque diz a palavra do Senhor: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. A gente vai ver um Cristo que sentou com pecadores. A gente vai ver um Cristo que Ele se assentava. Ele ia em lugares que pelos outros era condenado, mas Ele ia porque Ele entendia que aquelas pessoas precisavam se encontrar no caminho. Só que Jesus não ia para massagear o erro de ninguém. Não, Ele não ia sem foco, sem missão, não. Ele ia para se apresentar para aquelas pessoas e dizer: olha, tem um caminho. Eita glória! Aleluia! Tem algo para você. Louvado seja teu nome. O mesmo que eu dei para aquele que não estava doente, eu dou para você que está. Ele ia, Ele se assentava, Ele olhava para os necessitados e dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam ser curados, eu vim para aqueles que precisam ser alcançados, para aqueles que precisam ser sarados. Glória a Deus! Eu vim para esses sedentos de alma. Glória a Deus! Só que um dia Ele nos amou primeiro. Verdade, Senhor! Ele nos amou com esse amor ágape. Ele nos amou, como é descrito aqui em 1 Coríntios. Ele nos amou quando nós não tínhamos nada para oferecer. Eu não sei se você se lembra com claridade do lugar aonde você estava quando Ele te amou. Eu não sei se você se lembra com claridade do início do seu testemunho, mas eu me lembro muito bem, Rabachás. Eu me lembro muito bem aonde eu estava. Verdade, Senhor! E como os meus pés andavam naquele tempo. E eu me lembro que esse amor me confrontou. Porque naturalmente a gente não sabe nem ser amado. Naturalmente até o amor parece que a gente sempre espera que a pessoa que está nos dando o amor está esperando de nós algo.
O mundo ensina isso. O mundo não ensina a gente se parecer com Deus e receber aquilo que vem de Deus, não. Se por ora uma criança, ela nasce sem trazer bagagens naturais, quando essa criança ela é colocada na sociedade, essa criança ela começa a ser ferida, ela começa a aprender um caminho que não é um caminho de Deus. E aí essa criança ela começa a se afastar daquilo que é a identidade dela. E eu me lembro que quando Deus, Ele disse: filha, eu quero que você me conheça face a face. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu lembro que eu olhava para mim e me enxergava tão indigna. Eu olhava para a minha vida e me enxergava como alguém que não merecia. Mas o amor me amou primeiro. Aleluia. Aleluia. E de fato, todos nós, perante Deus, nós somos improváveis. Só que Deus, queridos, Ele escolhe os loucos para confundir os sábios. É verdade, Senhor. Deus, Ele não me escolheu e não te escolheu pela bondade que nós tínhamos, não. Ele nos escolheu porque Ele determinou salvação para cada um de nós. Ele nos escolheu porque Ele determinou algo diferente para cada um de nós. Ele nos escolheu não por aquilo que a gente poderia oferecer para Ele, mas por causa daquilo que Ele poderia nos dar. É verdade, Senhor. E que amor é esse? Que não pede nada em troca, mas que escolhe nos amar. Que amor é esse? Que talvez quando a gente se olha e pensa: meu Deus, eu não sou digno. E Deus olha para nós e diz: filho, filha, eu te amo tanto. Talvez as pessoas não vão te dar aquilo que Deus tem te dado. E aí às vezes a gente olha e coloca nas pessoas uma confiança e uma necessidade que só Deus pode nos nutrir. E eu não sei como é que você estava se olhando nesse tempo. Eu não sei se você estava se achando indigno e imerecedor de ser amado por Jesus, mas Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer que você é um filho amado, para dizer que Ele não te esqueceu, para dizer que embora o histórico da sua vida dite que você não vai ser nada, Deus está escrevendo um novo trajeto para a sua história. Deus te quer em pé. Ele tem um histórico novo para você. Ei. Rialabacharabas. Carabassori arabase. Deus tem decretos para a sua vida. E eu quero cancelar agora em nome de Jesus toda a palavra que veio para você morrer e para vala. Toda palavra que veio para você padecer uma vida inteira e ir-se sem conhecer o verdadeiro amor. Em nome de Jesus. Provar de ver de que o Senhor é bom. Eita glória! Provar de ver de que o Senhor é bom. Prove e veja que Deus é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Esse amor está te encontrando nesta noite. Esse amor que ultrapassa barreiras. Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Talvez você veio aqui nesta noite dizendo: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço.
mas Ele te chama pelo teu nome. Eita glória! Riarabás, Ele te chama pelo teu nome. Ele está quando nenhum olho mais está. Ele está. Ele estava lá quando o fardo estava pesado demais. Ele estava lá quando a vontade de desistir estava batendo na porta. Ele estava lá. Ele é Ele que tem te segurado pela tua mão. É esse amor que não tem te desamparado. Aleluia. Aleluia. Só que nós recebemos desse amor um chamado, igreja. Nós recebemos de Deus um chamado. Quando Deus ele nos dá algo que talvez nós não recebemos de mais ninguém, porque além do amor ele nos deu a salvação. Esse amor nos lavou, Ele nos comprou. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos deu o prazer da salvação. Ele nos deu a alegria da salvação. Sim. É muito amor. É muito poder. Nós temos aprendido que nós precisamos ter fé, queridos. E de fato, até para receber o amor de Deus, nós temos que ter fé. Nós temos que alcançar o sobrenatural. Porque tudo que vem de Deus é sobrenatural. E o amor dele também é. Então entenda que até para a gente olhar para Deus e se sentir amado e entender que Ele nos amou, nós precisamos acreditar com fé e tomar posse daquilo que Deus é e fez por nós. Os cenários que Jesus nos encontra, queridos, são os mesmos cenários que aquelas pessoas que estão descritas na palavra o condenava por ir ao encontro daqueles que estavam errados e pecando. Mas Ele ultrapassa barreiras para nos salvar. Senhor! Esse amor nos conduz para a salvação. Esse amor, Ele nos conduz para uma vida nova e plena. Uma vida de gozo eterno na presença do Pai. É verdade, meu Pai. Com esse amor, nós aprendemos algumas coisas muito preciosas. Assim como está descrito aqui no texto que nós lemos. Nós vamos aprendendo que nós somos amados pelo Pai e que Ele nos convida a ser parecidos com Ele. Então veja que quando você entende que você é amado por Deus, quando você entende que esse amor já te alcançou, você está aqui nesta noite porque o amor de Deus te alcançou. Você só está vivo porque o amor de Deus te alcançou. A bondade, a fidelidade, a misericórdia dele te alcançou. Mas quando a gente entende que Ele nos amou primeiro, Eita glória! agora a gente passa a ter a alegria de dizer: Senhor, eu te amo. É verdade, Senhor. Mas o Senhor me amou primeiro. Porque talvez se fôssemos depender de amar a Ele, sem que Ele tivesse nos amado primeiro, nós não seríamos capazes. Porque diz a palavra do Senhor: mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, o amor ele é conhecido não porque nós o amamos primeiro, mas porque Ele nos amou primeiro. Eita glória! E porque Ele nos amou primeiro,
que é a nossa primeira chave, devemos amar a Deus também, como resposta sobre todas as coisas. Eita glória! Porque Ele nos amou primeiro, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, porque Ele nos amou. Sim, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o seu coração. Quando você deixar de colocar expectativas nas pessoas e colocar todas elas em Deus. Quando nós tirarmos do nosso coração o desejo de alcançar as coisas na forma natural e colocar primeiro em Deus. Assim, Ele vai se manifestando e falando conosco. Assim Deus vai revelando o Filho de Deus, Jesus Cristo, sobre todos aqueles que o amam. E aí nós vamos aprendendo a amar esse Deus tão maravilhoso. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Aquele que me ama vai guardar os meus mandamentos. Se nós entendemos que Deus nos amou primeiro, a primeira resposta que nós devemos dar para Deus é amar Ele sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas fala sobre tudo. Fala sobre nós mesmos. Fala sobre aquilo que nós temos, que talvez a gente mais ama. A nossa família. Aquilo que Deus deu para nós. O nosso emprego. Sabe? Deus está falando: ame a Deus sobre todas as coisas. É colocar o seu amor por Deus na frente de todas as coisas. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Busque primeiro o reino de Deus, a salvação em Cristo. Busque a justiça de Deus. E as demais coisas, aquelas coisas que muitas vezes a gente apresenta para Deus em oração, as nossas petições, as nossas necessidades, e aí o Senhor está falando para cada um de nós: vos serão acrescentadas segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, que sabe de fato o que é importante para nós, e Ele sabe antes mesmo que a gente peça. Será que a gente tem olhado para Deus e devolvido para Ele aquilo que Ele requer de nós? Porque o amor nos amou primeiro, mas Ele quer de nós uma resposta também de amor. Glória a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não por aquilo que Ele ainda vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Ele nos amou de tal forma que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra do Senhor diz que quando os apóstolos receberam de Deus ali a sua comissão, depois de receber esse amor, agora já no chamado, tem um momento específico que Deus pergunta, que o Senhor Jesus, Ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Todo mundo aqui ama, mas eu? Pedro, tu me amas? Pedro, já sem graça, com confronto, a pergunta do Senhor, repetidas vezes: você me ama? De fato, você me ama? Não só com sentimento ou emoção, mas com ação. Você me ama, Pedro? Eita glória!
Se você me ama, você vai fazer as minhas ordens, os meus mandamentos visíveis. Se você me ama, quer dizer que você já foi encontrado por esse amor. E aqueles que me amam guardam e executam os meus mandamentos. É uma marca do amor. Veja que Jesus estava chamando Pedro a entender a sua marca, a sua identidade. Mas para que a gente entenda a nossa identidade, a gente precisa ser confrontado pelo Espírito Santo. O nosso amor precisa nos mover a fazer a vontade de Deus. O seu amor por Jesus não pode só ser uma emoção. O seu amor por Jesus não pode ser só um sentimento momentâneo. O seu amor por Jesus deve ser um amor ágape, um amor que converte, um amor que te impulsiona. É quando você olha para você e fala: Senhor, no natural, aqui no natural, eu não queria. Mas eu não ando conforme a minha vontade. Não mais. No natural, talvez eu diria: eu vou parar agora. Mas eu tenho quem me comanda. O nome dele é Jesus Cristo. Aquele que morreu por mim. Aquele que se entregou para me salvar. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Nós devemos entregar para Ele esse amor como resposta. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas porque Ele nos amou primeiro, nós também devemos amar uns aos outros. Aleluia! Olha que coisa preciosa. Primeiro nós devemos entender que Ele nos amou. Como resposta, devemos colocar o nosso amor por Ele sobre todas as coisas. Mas depois nós também devemos amar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. A palavra do Senhor vai dizer: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus, sendo perfeito, nos amou na nossa imperfeição, no nosso erro, no fracasso, no pecado, nós, depois que recebemos desse amor, nós devemos amar uns aos outros. E essa é a segunda chave. É necessário que nós amemos também uns aos outros. Em Atos, no capítulo 9, vai falar sobre a petição de: Senhor, nos ensine a amar uns aos outros. Porque até para amar uns aos outros, a gente precisa ser ensinados e convencidos pelo Espírito Santo. É verdade, Senhor. Ensinados por Deus, convencidos pelo Espírito Santo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer chegar no céu, você precisa andar com Cristo nessa terra. Se você quer chegar no céu, você precisa ser discipulado por Cristo nessa terra. Se você quer chegar no céu, você precisa amar como Jesus amou aqui nessa terra. Se você quer chegar no céu, você precisa dar frutos desse amor aqui nessa terra. Só que naturalmente, a gente às vezes tenta fugir daquilo que Deus nos comissionou. O egoísmo não faz parte dos planos de Deus. A pessoa ser egoísta, ela não consegue amar alguém como assim. Ela sempre quer se colocar primeiro. A pessoa não consegue entender muitas vezes que ela foi chamada para somar e não para ser individual. E isso fala sobre a autossuficiência. Isso fala sobre o egoísmo. Só que aí a gente vai entender, queridos, que Deus, Ele sempre trabalha com o nós. Diga aí, somos nós.
Nós somos o corpo de Cristo. A pastora não é o corpo sozinha, não, nem você. Nós somos o corpo de Cristo. Veja que até nisso Deus trabalha com o povo unido, porque o reino de Deus é constituído de pessoas. Aleluia. Se você veio hoje para a casa do Senhor, alguém um dia orou por você. Alguém um dia pagou o preço por você. Alguém te convidou. O Espírito Santo estava lá, mas Deus também usou pessoas. Sabe? Se você está recebendo nesse exato momento de Deus, Deus levantou a pastora para estar aqui servindo você, te alimentando. Para você estar sentado, muitas vezes uma mão esteve aí arrumando a cadeira que você ia estar. Às vezes os nossos olhos não veem, mas é real. Tudo, queridos, que nós fazemos na casa de Deus, na nossa vida familiar, na nossa casa, a gente precisa entender que o egoísmo e a autossuficiência não nos leva a amar uns aos outros. Sabe quando que nós aprendemos de fato a amar uns aos outros? Quando a gente começa a enxergar com os olhos de Jesus. A gente vai entendendo que quando a nossa mãe faz uma comida, ela não faz porque ela é obrigada, ela faz porque ela ama o próximo. E o próximo muitas vezes somos nós. A gente vai entendendo que quando alguém nos ajuda em algo, não é porque é obrigado, não, é porque está estendendo o amor ao próximo. E aí você vai entendendo que você também foi chamado por Deus para estender esse amor. Porque Deus nos chamou para dar e receber. Você recebe, mas você também dá. Você recebeu de Deus, e aí Deus está te ensinando nesta noite. Nós devemos amar uns aos outros, queridos. Se amamos a Deus, é necessário que amemos uns aos outros, que sirvamos em amor uns aos outros. Louvado seja teu nome, Senhor. Porque quem ama, cuida. É verdade, Senhor. Então, veja que não tem como. Deus é tão maravilhoso que Ele nos ensina a ser parecido com Ele. Não tem como a gente dizer assim, como está descrito no texto que a gente leu. Não tem como você amar a Deus que você não vê fisicamente e olhar para quem está do seu lado e não conseguir amar a vida dela. É isso que Deus está nos falando. Se você não consegue amar aquele que você está vendo, como você vai amar aquele que você nem vê? Sabe como que você vai expressar que você ama a Deus e que o amor de Deus está em você? Eita glória! Diga aí, amando. Amando o meu próximo. Pastora, mas o meu próximo é só misericórdia. Eita, pastora, porque a senhora não conhece o meu próximo. Pastora, se eu for falar para a senhora como é o meu próximo, Deus disse: ame os seus inimigos. Ame os seus amigos, ame a sua família, mas ame também aqueles que te perseguem. Ame os seus inimigos. Você sabe por quê? Jesus ainda vai mais fundo. Ele vai dizer assim para nós: se você amar só aquele que te ama, que vantagem tem nisso? Você seria diferente em quê? Daqueles que estão espalhados aí do mundo afora. O que te torna diferente é o amor que está dentro de você. Essa marca nos foi dada através do nosso encontro com Cristo. Diga aí, o amor me alcançou. O amor me amou primeiro. E quando Ele nos amou, nós não merecíamos. Quando Ele nos amou, nós estávamos, a maioria de nós, no lugar de inimigos de Deus. Por quê, pastora? Porque fazíamos tudo
contrária à vontade de Deus. Mas mesmo assim, Ele nos amou. E hoje é por isso que nós amamos Ele. Verdade, Senhor. Portanto, nós precisamos aprender com Jesus. Senhor, planta dentro do meu coração o mesmo Espírito que estava no Senhor, para que eu aprenda a amar sem querer nada em troca, para que eu aprenda a amar como Jesus amou, para que no meio das minhas aflições eu lembre daquilo que Jesus passou e mesmo assim Ele continuou amando, para quando eu chegar no ápice da minha dor, assim como Cristo estava naquela cruz, com todos escarnecendo e zombando daquilo que Ele estava fazendo por cada um de nós, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoe eles, Pai, eles não sabem o que fazem. Peça para Deus para que Ele plante em você, no seu coração, o mesmo Espírito que estava em Cristo, para que você consiga amar e servir ao Senhor com alegria, para que você entenda que dar é sempre melhor do que receber, porque só dá quem tem. Eita glória! Só dá quem tem. Glória! Às vezes a gente olha e pensa: meu Deus, eu tenho dado tanto, eu não tenho recebido nada. E Deus vai nos nutrir e dizendo: ei filho, você já recebeu, acorda! Aleluia! Você já recebeu. Nós devemos amar uns aos outros. Quando você ama as pessoas, você não fica medindo o que você fez ou deixou de fazer. Quando você ama o reino, você faz porque você deve fazer e ponto. Quando você ama ao Senhor, quando esse amor já está em você, você entende que essa é a sua missão nessa terra. Amar é se doar, é fazer. E não é olhar à medida que você está recebendo, não. É quanto mais, Senhor, eu entrego, isso mostra o quanto eu recebi. Você recebeu demais. Verdade, Senhor. Nós recebemos. E quando nossos olhos estão em Cristo, igreja, a gente aprende que se a gente passar todos os nossos dias fazendo a vontade de Deus, amando o nosso próximo, servindo, todos os nossos dias nessa terra ainda vai ser pouco. Portanto que Ele nos amou. Diga isso: eu preciso amar o meu próximo, independente de quem ele seja. Talvez o nosso próximo que a gente goste de amar são aquelas pessoas que nos dão muita alegria, e isso é natural. Só que Jesus nos ensinou: se você fizer essa troca, doando o que eu te dei só para as pessoas que você julga que são merecedoras, você não vai fazer o que eu fiz por você. E você é um pequeno Cristo nessa terra. Eita glória! Portanto, se você quer ser como Cristo, seja imitador de Cristo. Porque se você amar só aquele que for bom com você, ou agradável a você, ou que te convém, você pode até se parecer com algumas pessoas boas nessa terra, mas com Jesus, não. Porque quando Ele nos amou, nós éramos indignos, nós não merecíamos. Aí você vai pegar aquilo que está em você e vai multiplicar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Porque o amor de Deus que está em você vai multiplicar através de você. E essa é a terceira chave, o que nós aprendemos com o Senhor, que Ele nos amou primeiro. Então nós aprendemos que devemos carregar o amor de Deus em nós. Carregue o amor de Deus em você. Ame. Ame como Jesus amou. Ame, não conforme as suas próprias vontades ou conforme aquilo que você acha. Ame conforme Jesus te amou a amar, te ensinou a amar. Ame conforme Jesus se sacrificou para te dar essa virtude do amor. Ame como Jesus. Ame os que merecem, mas os que não merecem você vai amar também. Porque esse amor que está em você pode curar muitos. Se tem algo em nós, queridos, que é difícil, é a gente dar coisas que a gente não recebeu. Só que quando a gente olha com esse parâmetro, a gente também não olha para Jesus. Porque de Deus nós recebemos todo o amor e o maior amor do mundo. Portanto, eu quero te fortalecer e te encorajar nessa noite a você olhar para o espelho que deve ser Jesus na sua vida. Talvez você veio de um histórico desde o ventre da sua mãe que não te impulsionou a ser uma pessoa que ame com facilidade e que receba amor com facilidade. Porque até para isso nós precisamos receber a instrução do Senhor. Nós precisamos ser curados na nossa alma. A gente aprender a ouvir eu te amo. Tem gente que quando a gente fala assim, eu amo você, a pessoa se assusta, parece que ela não se acha digna. Porque ela cresceu sem ser ensinada que ela era amada. E aí de repente quando chega, você é amada, eu amo você, a pessoa fala, eu? Sim, você. Porque ela não cresceu ouvindo que ela era amada. Porque ela não cresceu falando que amava. Ela cresceu reprimida. Ela cresceu ferida. E até para expressar aquilo que é Deus em nós, ela não consegue. E às vezes ela está em Cristo, mas não consegue expressar o amor de Cristo que está nela. Mas eu quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus, a deixar o Espírito Santo curar a sua identidade em Cristo. Não importa se durante a sua trajetória, a sua vida inteira, você não ouviu palavras de afirmação de amor e por causa disso você não conseguiu reproduzir o amor para a vida das pessoas. Eu tenho uma notícia para te dar. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te amou primeiro. E Ele te convida a usufruir desse amor. Curado, sarado, redimido. Entendendo que Deus ele tem uma história, um recomeço para você. E que a vontade de Deus é que você tenha uma nova vida, usufruindo do melhor de Deus. E sendo canal de Deus também para muitos. Você deve carregar o amor de Deus em você. Você deve multiplicar aquilo que você já recebeu de Deus. Portanto, sempre que você se acordar, coloque os seus olhos no Senhor e se lembra que Ele te amou. Se lembre que Ele pagou um alto preço por você e que isso foi por amor. A cruz não foi um acaso. Foi amor. Foi um amor incondicional por cada um de nós.
que nos deu a alegria da salvação e que nos convida, queridos, a reproduzir isso na vida dos outros. Reproduz esse amor que há em você. É tão difícil quando a gente não recebeu, a gente dá, principalmente para o lugar onde deveria ser a fonte. Mas talvez aquele lugar ainda não se encontrou com esse amor. E Deus, Ele vai te munir desse amor para que você leve para aquelas pessoas que talvez lá atrás deveria ter sido fonte para você, mas não tiveram porque estava seco. Seja você o canal de Deus para a vida dessas pessoas. Seja você essa fonte inesgotável de amor, porque você já recebeu do amor de Deus. E eu quero que você se enxergue a partir de hoje, em nome de Jesus, como alguém que é amado por Deus. E eu quero que você esqueça todo o seu histórico de vida e coloque a sua esperança e a sua confiança no Senhor. E você saiba que de fato aquilo que Deus te chamou para ser nele é algo que o mundo não te ensinou a ser, é algo que Ele projetou para você e que eu creio que você vai viver. Portanto, afirme isso aí: eu sou amado. Porque o amor me amou primeiro. Porque Ele me amou primeiro.